Hoje, vou compartilhar com vocês minha estratégia simples de swing em 3 etapas que me ajudou a ganhar meus primeiros $10.000 em negociações. Lucro e me ajudou a me tornar uma trader consistentemente lucrativa de 6 dígitos. A propósito, meu nome é Silvia e estou negociando há 12 anos. Quando comecei a negociar, eu era obcecada pelo gráfico de 1 minuto. Eu ficava grudada na tela e assistia para tentar ganhar dinheiro rápido e finalmente largar meu emprego. Naquela época, eu morava na Alemanha e todos os dias corria para casa no trânsito às 3 horas. Às 15 horas para que eu possa negociar na abertura do mercado de ações dos Estados Unidos. Eu dizia para mim mesma, hoje é o dia, vou acertar, vou pegar todos os movimentos e finalmente conseguir. Mas adivinha só, toda semana eu acabava com perdas e eu continuava pensando, talvez eu simplesmente não saiba o suficiente, talvez eu precise estudar mais e adicionar mais alguns indicadores ou tentar algumas estratégias diferentes. Deve haver algo que estou perdendo. Então entrei em todos os grupos do Discord, comprei todos os cursos e programas que você possa imaginar, na esperança de encontrar essa peça que faltava do quebra-cabeça. Mas minhas perdas continuavam a se acumular e meu ex-namorado fazia eu me sentir ainda mais pior. Ele me perguntava, como está indo sua semana até agora? Está perdendo dinheiro de novo? É óbvio que isso é um hobby caro e não está valendo a pena. Você precisa parar com isso. E isso destruiu o pouco de confiança que eu ainda tinha. Mas isso nem é o pior. Telas. Toda vez que eu entrava nesses grupos do Discord, eu via traders bem-sucedidos postando suas ganhos, ganhando milhares e milhares de dólares, terminando às 10 horas da manhã. Eu queria ser como eles. Mas adivinha só, eu continuava perdendo milhares e milhares de dólares em vez disso. Eu lembro de uma sexta-feira, olhando para meu diário de negociações, completamente frustrada, negociado. Eu estava analisando a ação da Apple que eu vinha fazendo scalping todos os dias. Essa ação subiu 10% na semana, mas eu estava no negativo. E isso me impactou. Eu pensei, como é que essa ação está em alta? Mas eu estou no negativo na semana? Se eu apenas tivesse mantido essa ação, eu estaria no positivo. E esse foi o ponto de virada. Decidi parar de me fixar no gráfico de 1 minuto e começar a focar no período de 1 hora. E naquela época, com meu emprego em tempo integral, essa foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Sem mais oscilações no gráfico de 1 minuto e sem mais paradas falsas. Finalmente comecei a capturar movimentos maiores e parei de ter medo de perder oportunidades toda vez que ia à loja ou saía de casa. E é louco porque essa mudança foi tão simples que me senti estúpido por não ter percebido isso antes. Finalmente me tornei consistentemente lucrativo semana após semana, mês após mês. Agora, antes de começarmos, não me interprete mal. O day trading também pode ser extremamente lucrativo. E de fato, a estratégia que estou prestes a compartilhar com você pode funcionar perfeitamente em prazos menores também. O problema que eu tive no início, no entanto, foi que cometi alguns erros críticos que poderiam ter sido facilmente evitados. E isso torna o day trading mais difícil do que precisa ser. Então, antes de entrarmos na minha estratégia, quero compartilhar com você alguns dos meus erros no day trading, porque você pode estar cometendo-os também, sem nem mesmo saber, certo? Então, aqui está uma configuração típica de day trading que eu faria assim que o mercado abrisse. Eu ficaria extremamente animado e gostaria de entrar imediatamente no trading para que eu pudesse pegar esse próximo grande movimento e ganhar dinheiro rápido. E assim que eu abria o gráfico, eu olhava para isso. E eu pensaria, isso parece um bom fundo duplo aqui e isso parece um bom pavio e um bom candle martelo. E então eu pensaria, assim que romper as máximas, eu tenho que entrar porque esta é uma configuração típica de rompimento de faixa de abertura. E assim, que cruzasse a máxima, eu entraria bem aqui e colocaria meu stop loss logo abaixo e tentaria pegar esse movimento de rompimento. Mas aqui está o que aconteceria a seguir. Boom! Fui só estopado. Infelizmente, parece que o mercado quer continuar caindo. Então, neste caso, eu pensaria, os ursos assumiram o controle. Talvez seja uma boa ideia esperar pela configuração de reteste de rompimento e simplesmente ir em frente e vender a descoberto. E assim, neste caso, eu esperaria o mercado retestar essa zona e procuraria uma formação de padrão. E assim que eu visse isso, pensaria que parece uma boa configuração de reteste de rompimento.
Deixe-me ir em frente e vender a descoberto. Então, eu entraria bem aqui abaixo deste candlestick e colocaria meu stop loss acima desse candlestick. Mas aqui está o que aconteceria a seguir. Bom, fui estopado, ou novamente. Parece que o mercado quer continuar subindo mais. E eu pensaria comigo mesmo, esses são movimentos bem bons. Eu olharia para o gráfico e me sentiria completamente estúpido, porque não entenderia o que estou fazendo de errado. Estou estudando todos esses padrões, estou estudando todas essas formações, adicionando ainda mais indicadores, e nada disso está funcionando. Como é que não consigo pegar nenhum único movimento disso? E, claro, essas emoções me fariam negociar ainda mais, e isso me levaria a mais transações, mais frustrações, porque eu pensava, bom, quanto mais transações, melhor. Eventualmente, eu acertarei. Mas o que acontecia era mais e mais perdas. Infelizmente, não percebia que não estava prestando atenção ao panorama geral e estava fazendo transações aleatórias, com base em padrão, formação e indicadores. E demorei muito tempo para perceber que, se você não está procurando liquidez, você é o liquidez. Então, o que exatamente é a estratégia de swing de 3 etapas? O objetivo dessa estratégia é ajudar a identificar configurações de alta qualidade e alta probabilidade, e ajudar você a evitar movimentos aleatórios e de baixa qualidade que levam a perdas e frustração. Também ajudará você a encontrar o ponto exato de virada, pontos onde traders institucionais estão entrando. E isso fará você entrar na negociação mais cedo, antes que o movimento aconteça e antes que o padrão se desenvolva completamente. Certo, mas então passo número 1. E na minha opinião, um dos passos mais importantes é identificar o viés de mercado e o ciclo de mercado no gráfico diário, independentemente do período de tempo em que você está negociando, seja o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 1 hora. Começamos sempre com o gráfico diário primeiro. A razão para isso é que vamos obter mais informações sobre onde os traders institucionais estão posicionados. Eles são mais compradores ou vendedores? E qual é o dominante atual? Tendência e ciclo no gráfico? O gráfico diário também vai nos ajudar a identificar potenciais áreas de caça a paradas e onde está a liquidez. Construção. Vamos usar essa informação a nosso favor. E eu costumava pular essa etapa muito no começo, e acabei com uma série de configurações aleatórias e perdas. Agora, vamos ver qual é a estrutura atual do mercado e como exatamente identificar isso. Isso aqui é o gráfico diário do Nasdaq. Então, você vê aqui atrás, tivemos uma tendência de alta muito boa aqui e as coisas pareciam bem fáceis. E, na verdade, uma tendência de alta é a coisa mais fácil de negociar, mas, de repente, vemos essa grande vela vermelha aqui. Agora, quero que você preste atenção ao preço. Ação, veja o que aconteceu. O tamanho desta vela vermelha é muito maior que o tamanho destas velas anteriores. Quando vemos um aumento no alcance, e especialmente se isso é do lado da venda, isso é uma indicação de que há mais vendedores entrando e podemos começar a ver um ciclo de distribuição. Também vemos aqui um aumento do volume. Você vê nas velas vermelhas há mais volume vermelho e aumento do volume vermelho. Novamente, outra indicação de que há mais vendedores entrando. Você vê o que acontece aqui? Muito bom, Candlestick Doge ou Candlestick John Wick. E então o mercado continua subindo, mas de repente a falta de momentum, falta de compradores e ele reverte para baixo. Eu chamo isso de falha rebote. Está falhando ao continuar ainda mais alto e a rebater. Então, uma ação típica de preço de uma distribuição é exatamente isso. Grandes intervalos, ação de preço instável, mais volume no lado de venda. Vemos isso aqui também, grande pico de volume e grande candlestick vermelho. Neste ponto, você já deve saber que este não é um ciclo no qual você deseja comprar quedas cegamente sem gerenciá-las adequadamente. Então, quando vejo isso, em vez disso, eu procuraria por áreas potenciais para operações curtas e apenas negociações de curto prazo. Agora que sabemos a tendência atual e que estamos em um ciclo de distribuição, vamos procurar algumas configurações de venda potenciais e buscar uma continuação dessa distribuição e vender em pânico. Passo número 2 é encontrar zona-chave de liquidez e identificar onde os grandes traders institucionais estão posicionados. E por sinal, durante muito tempo eu não fazia ideia de por que continuava sendo interrompido. Sair, toda vez que eu entrava em uma negociação, achava que parecia perfeito só para vê-la
pico me parar e ir exatamente para onde eu queria que fosse. Foi quando percebi que estava colocando minhas ordens de entrada onde os traders institucionais estão saindo e saindo onde os traders institucionais estão entrando. Então, se você olhar para este gráfico, quero mostrar rapidamente como a caça de stops acontece. Se você observar a ação do preço bem aqui, você veria que esse foi o ponto mais baixo daquele candle. Ele foi ligeiramente abaixo e o preço imediatamente reverteu e se virou para cima. Isso está acontecendo porque os traders institucionais não estão entrando em posições do jeito que fazemos. Eles colocam muitas ordens de venda em áreas onde sabem que os traders de varejo estão colocando seus stop losses exatamente aqui embaixo por exemplo, eles colocarão um monte de ordens de compra ao redor desta área e uma vez que são executadas e todos são parados, então o preço vai reverter para cima. A mesma coisa aconteceu bem aqui. Obviamente, havia mais ordens. Portanto, você vê o preço indo um pouco mais baixo. E, eventualmente, depois que todas essas ordens de compra foram executadas, o preço reverteu e passou diretamente para cima. Então, estes são os pontos de viragem que vamos observar. Queremos entrar por volta dessas áreas e observar exatamente essas áreas. Não queremos negociar no meio do intervalo. Não queremos negociar configurações aleatórias só porque parecem boas. Queremos negociar exatamente em torno das zonas-chave de liquidez. Então, vamos desenhá-las no gráfico antes de mudar para o intervalo de tempo mais baixo. Veja bem aqui, este foi o ponto mais baixo do dia e foi testado bem aqui. Então, cada mínimo do dia e máximo do dia é uma liquidez-chave. Zona, portanto, queremos marcar isso aqui. Vou desenhar uma linha amarela bem aqui e a alta do dia está bem aqui. Também vemos aqui outro ponto baixo que queremos desenhar. Caso o mercado caia nesta área, saberíamos onde está um bom potencial, área para sair de uma posição. Agora que temos isso, vamos mudar para o prazo menor, o que nos leva ao passo número 3, que é entrar em uma formação de candle muito específica que eu chamo de garfo de desafogo. Agora, vamos resumir primeiro. Começamos com um gráfico diário. Identificamos o ciclo de mercado atual e tendência. Sabíamos que estávamos em um ciclo de distribuição e que havia mais vendedores entrando. Portanto, queremos nos alinhar com eles e decidimos que vamos procurar oportunidades de venda. Somente então traçamos as zonas de liquidez mais importantes no gráfico, que são tipicamente os máximos e mínimos anteriores no gráfico diário. Agora que sabemos disso, vamos mudar para um time frame menor. Neste caso, para mim, é o time frame de 1 hora. Isso porque eu gosto de negociar no time frame de 1 hora. Isso me dá um pouco mais de flexibilidade com o meu tempo. Você pode usar essa estratégia em qualquer outro período de tempo. Se você quiser fazer day trading, pode usar isso para day trading também. Então, agora que estamos no gráfico de 1 hora, vemos exatamente o que vimos também no gráfico diário, rompimentos falhos aqui, equilíbrios falhos. Você vê que o mercado estava tentando rebote, reversão, venda, quebra aqui. Não só isso, mas vemos picos de volume aumentados nas velas vermelhas e vemos grande amplitude no vermelho. Velas. Novamente, isso confirma que há mais vendedores entrando. E agora que temos as zonas de liquidez desenhadas no gráfico, vamos procurar uma formação específica de velas. Então, o que quero ver aqui são mais ou menos de 3 a 5 velas verdes em sequência, para que eu comece a procurar uma venda, oportunidade. A razão pela qual eu quero ver de 3 a 5 velas é porque isso me dá uma melhor relação risco versus recompensa. E também, em outras palavras, o assim chamado movimento enganador. Isso significa que os traders de varejo estão sendo atraídos a comprar rompimentos e comprar na resistência. Não vamos mais fazer isso. Vamos procurar vender a descoberto nessas áreas porque estamos alinhados com os grandes imagem. Assim que tivermos esses 3 a 5 candlesticks verdes, quero ver primeiro um candlestick vermelho. E tipicamente seria algo como um candlestick John Wick, algo com um pavio no topo se eu estiver vendendo a descoberto. Isso significa que eles estavam... Não há compradores suficientes entrando e o preço não pode ser elevado ainda mais. E os vendedores tomaram, terminou. Então, se você olhar aqui, este é o nosso movimento enganador. Este aqui é a nossa vela de liderança. A segunda é a nossa vela de confirmação. E a terceira é o nosso candlestick de execução. Vou entrar na operação assim que o preço começar a cair abaixo do mínimo daquele John.
Vela vermelha wick bem aqui. Assim que isso acontecer, vou entrar vendido. Não vou esperar a segunda vela vermelha fechar. E meu stop loss está colocado logo acima. Agora vou mostrar isso ao vivo no gráfico para que você saiba exatamente como isso parece. Certo? Estamos no gráfico de 1 hora aqui no Nasdaq NQ Futures. Estas 3 linhas amarelas aqui representam as zonas de liquidez dos altos e baixos do gráfico diário que desenhamos no passo número 2. Agora que sabemos disso, estamos procurando por essa formação específica de candlestick aqui. E eu quero ver o preço entrando nesta área, que é uma área de resistência do gráfico diário. E então, assim que isso acontecer, observarei o preço e verei se obtenho aquele pitchfork, formação de candlestick. Agora, porque estou negociando no período de 1 hora, normalmente eu colocaria um alarme aqui e receberei uma notificação assim que o preço atingir este área. Para mim, isso é perfeito, porque vai me impedir de ficar olhando para a tela o tempo todo e acompanhando. Mas se você estiver operando em um gráfico de 5 minutos ou em um período de 1 minuto, está totalmente bem. Você pode usar isso também como referência. A única diferença é que você vai estar negociando a curto prazo e terá que observar a ação do preço ao vivo enquanto acontece ao longo do dia. Agora, vou apertar o botão de replay para vermos como é uma boa configuração em comparação a uma má configuração. Como podemos ver, o preço não atingiu essa zona de forma alguma. Portanto, não tem uma negociação. Eu não entraria aqui na parte inferior em uma operação de venda porque está muito baixo. E eu estou arriscando isso. Se compradores intervêm e começam a comprar este mergulho, eu vou ser parado e eu não tenho uma boa relação de risco versus recompensa. E estes 2 candelabros verdes bem aqui não são suficientes para eu entrar em uma negociação. Eu quero ver um pouco mais correção. Portanto, vou esperar e ver se tenho uma configuração melhor no dia seguinte. Agora vou apertar o botão de replay novamente. Como podemos ver, o preço quebrou ainda mais para baixo. Agora, essa zona de liquidez aqui se torna a nossa zona de liquidez mais importante. Então, o preço não atingiu aquela. Ele consolidou aqui e quebrou ainda mais para baixo. Agora, eu quero ver o preço corrigir para esta área para que eu comece a procurar por minha formação de candlestick. Como podemos ver, o preço veio até aqui T para esta zona superior e mostra um pavio aqui no topo deste candlestick, um doji ou candle John Wick. Então, gostaria de entrar logo abaixo desta zona aqui e colocar meu stop loss acima, visando a mínima anterior no gráfico de 1 hora. Deixe-me mostrar como isso ficaria, certo? Eu entrei na operação, o stop loss está logo acima. E porque o preço começa a reverter aqui e estamos em um tipo de ação de preço muito volátil, o que eu normalmente faria é mover meu stop loss para o ponto de equilíbrio e começar a mover o meu stop. Agora, porque começa a reverter aqui, tipicamente eu colocaria o stop bem aqui e se continuar a subir mais, eu sairei da posição com um lucro muito pequeno. Vamos apertar o botão de replay novamente. Agora, como podemos ver, fui parado com um pequeno lucro novamente e não há nada que eu possa fazer além de apenas observar a ação de preço atual. Se eu tiver outra oportunidade por aqui, eu entraria novamente na negociação. Eu não gosto de vender a descoberto no fundo. Mais uma vez, isso vai dar-me uma relação terrível de risco versus recompensa. Agora, vemos aqui que o preço parou nesta área. E como mencionei nas minhas regras, quero ver alguns candlesticks verdes em direção a este zona de resistência. E vemos uma candlestick fraca. Esta é uma candlestick John Wick, mas não é vermelha. Então, eu quero ver primeiro uma candlestick vermelha e o preço indo abaixo dessa candlestick para que eu possa, interessado em vender novamente. Assim que o preço começar a cair abaixo deste ponto, esta será minha entrada novamente e meu stop loss pode ser colocado em torno desta resistência. Zona de liquidez novamente. Então, vou apertar o botão de replay e mostrar como isso fica em tempo real. Agora, aqui foi minha entrada e este é meu stop loss. E como podemos ver, o mercado foi direto para o mínimo aqui. Agora, é muito importante neste ponto
como você gerencia a negociação, especialmente em um ciclo de distribuição, há chances de que você possa ser pego em uma muito volátil reação de preço selvagem. Então, eu geralmente moveria meu stop candle por candle, exceto em barras internas. Então, neste caso, eu apenas moveria meu stop loss bem aqui acima desta, conforme continua a cair, e não está mais dentro do candle, eu simplesmente moveria mais adiante, e à medida que continua caindo, eu moveria mais e assim por diante. Esta é a forma de proteger seus ganhos nesta ação de preço e ambiente voláteis. E à medida que o preço continua caindo, vou movê-lo acima deste nível aqui, porque se começar a romper lá, pode haver alguns compradores por perto desta zona, então eu quero tirar meus lucros neste caso. E como podemos ver aqui, houve uma reversão muito boa e eu fui parado mais ou menos nesta área. Então é assim que eu uso as zonas de liquidez e é assim que eu uso o viés do gráfico diário para entrar em um prazo menor. Espero que isso faça sentido para você e espero que você consiga encontrar configurações de alta qualidade da próxima vez que abrir o gráfico e usar isso. Estrutura. Se você não se inscreveu no nosso guia de ganhos semanais, é totalmente gratuito e envia nossa análise sobre futuros e ações de crescimento com fundamentos e aspectos técnicos. Fique à vontade para fazê-lo. O link está na caixa de descrição. Muito obrigado por assistir e mal posso esperar para vê-lo de volta em nosso canal. Tchau por agora.